Boa noite a todos. É com grande alegria que nos reunimos novamente para vibrarmos com o plenitude. E nós gostaríamos de agradecer a sua participação, a sua presença, nos acompanhando todos os domingos. E de um modo especial, gostaríamos de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam e estão conosco pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. E hoje vamos estudar um tema bastante importante, porém um pouco esquecido nos dias de hoje, que fala sobre o perdão. E antes de começarmos, gostaríamos então de elevarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre Maior e aos nossos mentores da espiritualidade maior, que nos acompanham, nos orientam e nos inspiram neste projeto tão bonito. Pedimos então permissão para iniciarmos os trabalhos de hoje, com o capítulo 10 do livro Pão Nosso. E antes de iniciarmos, gostaríamos de comentar e pedir a sua atenção, porque muitas vezes nós ouvimos os ensinamentos do Evangelho desde muito tempo, porém muitas vezes, ou por muitas vezes, não prestamos a atenção devida. Então convidamos a todos que realmente foquem no assunto de hoje, para que a gente possa absorver as lições da melhor maneira possível. Os sentimentos fraternos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo. É o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio fraterno e mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmo pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça aos céus determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros.
Seguimos agora com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. E nós vamos poder perceber a ligação que existe entre a mensagem de hoje e o Evangelho que vamos ler agora, que diz assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a leitura está no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e 6, que diz assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E as instruções dos Espíritos dizem que a misericórdia é o complemento da brandura. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Aqui nós gostaríamos de dar uma paradinha e só lembrar que aqui o esquecimento que os Espíritos dizem é de uma maneira alegórica, ou seja, para que nós possamos entender melhor os ensinamentos de Jesus, porque o esquecimento depende da memória, como diz Divaldo Franco. Mas esse esquecimento que os Espíritos estão dizendo aqui é a prática da misericórdia. Não é o esquecer da memória. Nós sabemos o que fizeram contra nós, nós sabemos desses atos, da situação, ela existe ou existiu, mas cabe a nós fazermos o bom uso, tirarmos as lições para as nossas vidas. Porque afinal, os nossos desafetos, por assim dizer, eles são como instrumentos enviados pela divindade para nos fazermos melhores, para treinarmos as nossas imperfeições. E os Espíritos continuam: a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, como nós dissemos. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, não é? O que nós comentamos. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, caros amigos, os Espíritos nos instruem: sede severos convosco, conosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Todos nós temos maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos nós temos um fardo mais ou menos pesado a alijar, ou seja, a descartar, para podermos galgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-nos tão clarividentes em relação ao próximo e tão cegos em relação a nós mesmos? E nós iríamos fazer o comentário da noite de hoje, mas nós encontramos uma mensagem que é muito mais valiosa
para todos nós. E eu convidaria a todos a guardarmos uma palavrinha da mensagem de hoje, das lições de hoje, e praticarmos esta palavrinha, ou o que ela quer dizer, ao longo dessa nossa semana. Vamos treinar? E a mensagem, não menos do que Emmanuel. Essa mensagem é de Emmanuel, do livro Assim Vencerás, psicografada por Chico Xavier. E o título não poderia ser mais contundente, mais dentro do assunto da noite de hoje. Perdoa agora, não te detenhas. Toma a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Quantas dores e quantas perturbações lhes vergastaram a alma antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que o braço se lhe armasse pela incompreensão e deferisse contra ti o golpe deprimente? Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde, é possível que não possas, por tua vez, suportar o assalto da ira, e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao lar, ou à luta que talvez haja deixado, e espalha de novo a bênção do amor, com todos os corações que jazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Não hesites, porém. Perdoa agora, enquanto a oportunidade da reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da improdutiva lamentação. Vamos pensar nisso, caros irmãos. E agora, inundados por esses ensinamentos tão valiosos, recebidos do Evangelho, das mensagens dos nossos mentores, dos espíritos amigos, vamos então procurar uma posição confortável, para que possamos então iniciar as vibrações desta noite. Agora então, respirando profundamente, sentindo o oxigênio inundar os nossos pulmões, sentindo uma paz indescritível. É a paz do Mestre Jesus nos envolvendo a todos. E essa paz se transforma numa luz suave em nossos corações. E essa luz, com o nosso desejo de ajudar, com o nosso desejo de contribuir para o bem, ela vai se engrandecendo e vai tomando uma forma brilhante, para que ela possa atingir todos aqueles que necessitam neste momento. E vamos então vibrar
de uma forma muito carinhosa, primeiramente, pelo Centro Espírita Plenitude. Esse lugar de paz que nos acolhe, que nos permite realizar trabalhos tão bonitos de edificação do ser humano, aprendendo com as lições do Espiritismo, com as lições do Mestre Jesus, fazendo com que nos tornemos todos que frequentamos esse centro espírita tão abençoado, pessoas melhores. Abençoa a diretoria, os estudos, as equipes todas que trabalham para manter o bom funcionamento dessa casa tão querida. Vibremos. Nossas vibrações agora seguem, saindo do ambiente em que estamos, pelas janelas, pelas portas, e elas seguem em direção aos nossos vizinhos, à rua em que vivemos, iluminando cada lar, cada coração, seguindo então pela cidade, pelo estado, atingindo o país todo, inundando de luzes suaves e benfazejas todos os lares, todos os corações, de uma maneira muito especial. Vibramos por aqueles que mais precisam neste momento, sejam eles os doentes que necessitam do tratamento eficaz, do remédio apropriado para o alívio das suas dores, dos seus sofrimentos, que possam, com o nosso carinho, a nossa vibração, receberem a cura de seus males, ou também aqueles que vivem nas ruas, sem carinho, sem uma casa para repousar as suas cabeças no final do dia, sem o amor de uma família. Vibramos também pelos asilos, pelos orfanatos, que esses irmãos que muitas vezes se sentem abandonados possam receber essa nossa vibração de luz, sendo transformada num abraço fraterno, num olhar carinhoso, que os afague os sentimentos e que os reanime para a vida. E agora, pedimos também pelas frentes de trabalho, os trabalhadores essenciais que neste momento tão singular da nossa história continuam trabalhando, seja no setor de transporte, da alimentação, da produção, da saúde, os cientistas
que trabalham incessantemente pela cura da pandemia, que eles possam receber também essas nossas vibrações carinhosas, encorajando-os a continuar seus trabalhos com perseverança e com esperança. Pedimos ainda por todos aqueles que estão entregues aos vícios diversos, sem coragem para abandonar, sem coragem para tomarem um rumo positivo na vida, que as nossas vibrações de carinho, de amor, de encorajamento possa chegar até esses irmãos e que de alguma forma eles possam sentir a coragem, a força para iniciarem uma mudança em favor deles mesmos. E agora pedimos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual neste dia, muitas vezes em penúria espiritual, que possam, socorridos pelas equipes de apoio, pelas equipes espirituais que os aguardam, que os assistem, possam encontrar o sentido, o verdadeiro sentido da vida e seguirem seus caminhos com amor, com perseverança, com bom ânimo. Também pedimos pelos nossos governantes, os governantes dos países, que tendo o comando em suas mãos, possam sentir, possam entender as inspirações que vêm das falanges espirituais, do plano maior, agindo com critério, com responsabilidade, sabedoria, nesses cargos destinados a esses irmãos, cargos de tanta responsabilidade, que eles possam fazer o melhor uso dessa oportunidade de serviço. Pedimos ainda por aquele caso especial que trazemos em nossos corações, aquela pessoa que desejamos ajudar neste momento com essas vibrações de amor e de luz. Que essa situação, essa pessoa possa ser auxiliada da melhor maneira possível, dentro dos teus desígnios, Pai. E assim, retornando a este ambiente em que nos encontramos, felizes de podermos auxiliar de alguma forma, nos preparamos para recebermos os fluidos abençoados das equipes espirituais, agradecendo ao nosso anjo guardião que agora aplica o passe refazedor,
sentimos essas vibrações de luz, essa chuva de fluidos benéficos, refazendo-nos completamente, em espírito e em matéria. Sentimos esse abraço caloroso do nosso amigo espiritual, que nos abençoa com essa chuva de bênçãos. E assim, agradecidos que estamos, agradecemos as falanges espirituais que nos acompanharam nos trabalhos de hoje, agradecemos ao Pai Maior por esta oportunidade e pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos de hoje. E assim, nós agradecemos a todos que nos acompanharam nesses momentos e esperamos encontrá-los novamente na próxima semana para mais um Vibrando com Plenitude. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe em mais esta semana que se inicia. Muita paz.